Bom dia, Bruno. Tudo bem? Eu li um texto a respeito de opções e esse texto abordava a forma de otimizar os ganhos da carteira com opções e também utilizar as opções como uma segurança na carteira. E eu fiquei com algumas dúvidas das operações de opções, quais são as formas, como fazer, o que existe no mercado. Será que você consegue me ajudar me mandando uma explicação didática sobre o assunto? Desde já agradeço a atenção. Um grande abraço. Valeu. Bom, Luiz, extremamente importante a sua pergunta, até porque a gente vai ter que entrar na temática dos derivativos, que é um tema bastante inexplorado e até certo ponto desconhecido até pela classe dos assessores de investimentos. Então até toma a liberdade de sugerir que a gente compartilhe isso com um público mais amplo para que a melhor informação possível chegue aos investidores para que eles tomem com seus investimentos as melhores decisões, sempre lembrando que o assessor de investimentos não pode fazer recomendação de compra ou de venda. Nosso papel é transmitir informação para que, munido dela, os investidores tomem para si as melhores decisões para os investimentos. Eu vou começar me apresentando, eu sou o Bruno Contesini, assessor de investimentos. E a gente vive um cenário que a renda fixa, na verdade, tem uma rentabilidade muito baixa em função até da atuação dos bancos centrais para baixar as taxas básicas de juros e estimular o consumo no cenário de pandemia que se apresentou. E com a renda fixa rendendo tão pouco, quando você desconta inflação projetada e imposto de renda devido, em muitos casos da renda fixa, exceção a poupança, mas em vários outros ativos de renda fixa você tem sim que pagar imposto de renda sobre o rendimento da aplicação. Quando você desconta todos esses fatos, na maioria dos CDBs bancários, para não dizer em quase todos ou em todos, a rentabilidade real é negativa. Ou seja, você não perdeu dinheiro nominalmente, mas você perdeu o poder de compra. Você perdeu a capacidade de comprar a mesma coisa que você comprava antes com o dinheiro, porque as coisas ficaram mais caras e elas ficaram mais caras em um ritmo mais acelerado do que aquele que seu dinheiro se valorizou. Por outro lado, a renda variável, que seria alternativa a isso, é uma forma de investimentos que transmite preocupações para a maioria das pessoas, até porque elas desconhecem o que está envolvido na renda variável, os riscos e o que está por trás de toda operação de bolsa de valores. A alternativa a tudo isso é você utilizar de estratégias que, em muitos casos, está sempre atrelado ao mercado de derivativos. E quando a gente vai entrar na temática, a gente vai se ater às opções de compra e de venda, que são a forma de derivativo mais conhecida e mais utilizada pelo mercado. Vamos começar naturalmente explicando o que é uma opção de compra e uma opção de venda. Naturalmente, como o próprio nome já diz, uma opção de compra te dá o direito de comprar um ativo a um determinado preço, que a gente chama de preço de strike, em uma determinada data, que a gente chama de data de vencimento, que é a terceira segunda-feira do mês de referência. Lembrando também que existe a diferenciação entre opção europeia e americana. Na europeia, esse exercer do direito de opção é sempre na data de vencimento, não pode ser antes. Na americana, você pode exercer esse direito a qualquer momento entre a data da sua compra e a data de vencimento da opção. Mas vamos tratar aqui, por mera questão de simplificação, sempre das opções europeias. Isso é, aquela que você pode exercer somente na data de vencimento da opção. Só que não adianta nada eu ter o direito de comprar um ativo na opção de compra ou o direito de vender um ativo na opção de venda se eu não tiver quem venda para mim se eu quiser comprar ou não tiver quem compre de mim se eu quiser vender. Aí vai aparecer aqui na direita um quadro explicativo que esclarece isso muito bem, mas é o seguinte, quando você compra uma opção de compra, você tem a opção de comprar o ativo a um determinado preço de strike na data de vencimento. Por outro lado, quando você vende a opção de compra, você tem a obrigação. Obrigação de quê? De vender se quem comprou a opção de compra quiser comprar. Do lado das opções de venda, se você comprou uma opção de venda, você tem a opção, você tem o direito de vender aquele ativo a um determinado preço
na data de vencimento. Se você vendeu a opção de venda, você tem a obrigação de comprar, caso o portador da opção de venda queira vender. Ele vai vender para você, você vai ser obrigado a comprar. Isso tudo vai aparecer aqui num quadro, ou já deve ter aparecido a edição, explicando muito claramente. E essas alternativas de operação, todo esse campo que a gente acabou de mencionar, abre espaço para algumas estratégias que podem ser utilizadas. A gente vai citar 3 aqui, existem diversas. Até eu não vou me alongar mais, porque eu poderia montar um curso tranquilamente de derivativo com várias e várias horas, não é o objetivo desse vídeo. Bom, vamos lá. 3 operações. Digamos primeiramente que eu comprei BOVA11 ao preço de R$100. BOVA11 é o ETF, o fundo referenciado, que replica a carteira teórica do IBOV. Eu comprei ele a R$100, mas eu não apenas comprei BOVA11. Junto com a compra de BOVA11, eu vendi por R$2 uma call, isso é, uma opção de compra de BOVA11 com strike a R$105. E vencimento, como eu falei, terceira segunda-feira do mês de referência. Nesse caso, vamos tratar setembro, vencimento em 21 de setembro. Temos alguns cenários. Quando eu vendi a opção de compra, o que eu adquiri? A obrigação de vender. Eu tenho a obrigação de vender BOVA11 a quanto? A R$105. Ora, mas tudo bem, eu comprei ele a 100, eu estou saindo sempre com 1 mês ou com 2 meses no máximo, por causa da liquidez da opção, com uma operação com 5% de lucro. E não é 5%, porque repara que eu vendi a opção de compra a R$2. Ou seja, inicialmente eu coloquei R$2 no bolso antes de começar qualquer operação, porque eu vendi a opção de compra por R$2. Vamos montar alguns cenários. Chegamos em 21 de setembro e o BOVA11 está cotado a R$95. O que aconteceu? Bom, eu comprei BOVA11 a R$100, mas repara que ele não saiu R$100 para mim. Ele saiu 98, porque eu recebi de início R$2 pela venda da call. Se ele saiu 98 para mim e hoje ele está 95, o ativo teve uma queda de 5% e eu, investidor, só perdi 3%. Num segundo cenário, imagine BOVA11 chegando a 21 de setembro com o preço de R$98. O que aconteceu? O ativo caiu 2%. Eu, investidor, mantive o meu capital estável, porque os mesmos R$2 que eu teria perdido em BOVA11, que foi comprado a 100, são os R$2 que eu recebi quando eu vendi a opção de compra. Num terceiro cenário, se o BOVA11 chegar em 21 de setembro a R$100, o que aconteceu? O ativo manteve inalterado e eu ganhei aqueles R$2 da venda da qual eu tive 2% de resultado positivo. Digamos agora que BOVA11 chegue a 21 de setembro ao preço de R$105. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado, pela venda da call, a vender BOVA11 a R$105, que saiu para mim a 98, porque eu comprei a 100 e recebi R$2 da venda da call. Eu tive aproximadamente 7% de ganho. Agora, vamos imaginar que BOVA11 passe de R$105. E aqui nem importa qual é o valor que BOVA11 vai passar de R$105. Se ele chegar a 107, ou a 109, ou a 110, eu saí, em qualquer hipótese, com 7% de ganho mais ou menos. Por quê? Se chegou a 107, eu fui obrigado a vender a 105, por causa da venda da minha call lá atrás. Eu vendi a 105, algo que me custou 98. Se for a 109, eu continuo sendo obrigado a vender a 105, algo que me custou 98. Ou seja, daqui para cima, eu simplesmente vendi o ativo a 105 e ele simplesmente me custou 98. Ora, por que eu limitei o meu ganho a 7%? Simples. Porque essa operação está limitada a um prazo relativamente curto, 1 ou 2 meses, e eu saí da operação, eu estou limitando a 7%, nesse caso hipotético. Esses números podem ser variados pelas condições que as opções tenham liquidez no mercado. Então a gente pode estar falando de montagem de trava de 5%, de 7%, de 10%, depende do ativo objeto e depende das condições das opções que estejam disponíveis no mercado. Mas
parece que muito pouca gente reclamaria de um ganho de 7% num prazo de tempo tão curto, nesse caso hipotético. E por que eu limitei os meus ganhos? Ora, porque eu ganhei uma redução significativa de 2% nas minhas perdas. O ativo lá em cima, no primeiro cenário que a gente desenhou, ele fechou BAVA11 a 95, o ativo caiu 5% e eu só perdi 3%. Por quê? Porque eu ganhei R$2 de saída. Então, como eu ganhei R$2 em cima de um ativo objeto que eu paguei R$100, eu estou ganhando 2% de saída. O preço que eu estou pagando para receber 2% logo de início é limitar o meu ganho a 7%. Uma segunda possibilidade de estratégia é a venda de uma opção de venda, chamada put, e a compra de uma opção de venda também. Ora, por que faz sentido eu vender e comprar duas opções de venda? Porque os strikes são diferentes. Vamos entender como é que isso funciona. Digamos que eu vendi por R$2 uma opção de venda de BAVA11 com strike a R$98, vencimento no mesmo dia 21 de setembro. E digamos que eu comprei por R$1 uma put de BAVA11, só que agora com strike de R$96, não de 98, e vencimento no mesmo dia 21 de setembro. Digamos agora, vamos primeiro entender que eu saí com R$1 de saída, porque eu vendi uma put por R$2 e comprei uma put por R$1. Por que esse valor é diferente? Porque os strikes são diferentes. O 96 está mais longe do 100, que é o preço à vista hipotético aqui de BAVA11, do que o 98. Então você recebe um prêmio menor por negociar a put de um strike mais longe do preço à vista. Iniciei essa operação com R$1 no bolso. Vamos lembrar disso. Mais uma vez vai aparecer um quadro aqui do lado que consiga explicar muito bem o operacional para que fique claro para todos vocês. Digamos que chegamos em 21/9 e BAVA11 está cotado a R$95. Dá para perceber aqui de saída que eu não comprei o ativo como na primeira estratégia. Ou seja, quanto que o ativo BAVA11 variou tem um impacto menor na minha variação patrimonial. Mas se BAVA11 chegou a 95 e eu vendi uma opção de venda ao strike de 98, eu fui obrigado a comprar o ativo a 98. E como eu comprei a put a 96, eu tenho o direito de vender o que eu comprei a 98 a 96. Vamos lá, comprei a 98, vendi a 96. Tive R$2 de prejuízo em cima de um ativo que custou 100, que tinha um preço à vista de R$100. Porém, eu recebi de início, lá no início da operação, R$1. Então eu perdi R$1 em cima de um ativo objeto que no início da operação tinha um preço à vista. Eu não comprei, só negociei put, mas ele tinha um preço à vista de R$100. Eu perdi R$1, eu perdi 1%. Ora, Bruno, o que acontece se BAVA11 chegar em 21 de setembro, não a 95, mas a R$50? Só para usar um exemplo bastante fora da realidade. Saiu de 100 para R$50, caiu 50%. Não tem problema nenhum. Eu saí da operação com os mesmos 1% de prejuízo. Por quê? Porque 50, assim como 95, é abaixo de 98 e é abaixo de 96. O que aconteceu aqui? Eu fui obrigado a comprar 98, vendi a 96, o ativo que eu comprei a 98, ou seja, eu vendi com R$2 abaixo e eu recebi R$1 no início da operação. Então eu saí com 1% de prejuízo, independente se o ativo variou 5, se o ativo variou 10, se o ativo variou 50%. O que teria acontecido com a crise do coronavírus aqui? A bolsa recuou 48%. Se eu tivesse com todo o meu capital nesse tipo de operação, o que não costuma ser praticado, porque a gente costuma diversificar investimentos em classes diferentes, etc. Mas se tivesse com todo o meu capital aqui, eu teria saído da crise do coronavírus com 1% nessas condições hipotéticas de prejuízo. Porque eu teria sido obrigado a comprar 98, algo que eu vendi a 96 e recebi R$1 de saída. O que acontece se BAVA11 chegar em 21 de setembro a R$97? O ativo terá tido uma queda de 3%. E como 97 é inferior a 98, eu fui obrigado a comprar BAVA11 a 98. Se eu comprei a 98 e ele está a 97, eu perdi R$1.
Ora, mas é o mesmo R$1 que eu ganhei de saída, quando eu vendi uma put a R$2 e comprei outra a R$1. Então eu tive condição de estabilidade. Vamos supor agora que chegamos em 21 de setembro e BOVA11 não está mais a 97, BOVA11 está a R$98. Ora, se BOVA11 está a R$98, eu fui obrigado a comprar 98. Ele continua 98, por essa ponta eu estou no 0 a 0. Ah, mas eu recebi R$1 antes, então eu saí com R$1 de ganho. Em cima de um ativo que no começo da operação tinha um preço à vista de R$100. Ganhei aproximadamente 1%. Digamos agora que chegamos em 21 de setembro e BOVA11 esteja a R$100. Ora, se R$100 é acima dos 98 e acima dos 96, eu não fui obrigado a exercer nada das opções e eu saí da operação com 1% de ganho, que é relativo àquele R$1 que eu recebi lá no início. Daqui para frente, repara que nos R$100 o ativo manteve inalterado, saiu de 100, continuou em 100, eu saí da operação com 1%. Daqui para frente, se o ativo for a 101, a 105, a 110, a qualquer valor que for, eu saí da operação sempre com 1% de ganho, porque não terá alcançado os 98. Ora, para que eu posso decidir usar isso? Simplesmente porque você está limitando a sua perda e o seu ganho a 1%. Numa situação de extrema preocupação para o investidor que imagina uma queda extremamente forte no ativo, faz sentido, ou pode fazer sentido para ele, porque ele está limitando a perda dele a 1% no caso hipotético desses números. Sempre lembrando que esses números são hipotéticos e eles podem variar com relação ao ativo objeto e as condições de mercado das opções que estejam sendo negociadas naquele momento. Uma terceira estratégia, a gente chama de operação Rubi, ela parte da compra de um ativo com condições muito específicas de ganho e de perda potencial. Essa operação Rubi tem um cupom e uma barreira de baixa. Vamos para um caso hipotético para ficar mais claro. Imaginemos uma operação Rubi de Itaúsa ITSA 4 com um preço de referência de R$10. Com um cupom de 10% e uma barreira de baixa de 15%. O que significa isso? Bom, preço de referência R$10, barreira de baixa 15%. Como faz? Qual é o preço que um ativo a R$10 precisa ter para ter caído 15%? Bom, 15% menos 1 menos 15%, temos 0,85. 0,85 vezes R$10, temos R$8,50. Ou seja, se o ativo sair de R$10 e chegar a R$8,50, ele terá tido 15% de baixa, que é exatamente a nossa barreira. Vamos para os cenários hipotéticos. Itaúsa, que estava a R$10, chegou em algum momento da operação Rubi, do momento da sua compra até o vencimento, a R$8,50. O que aconteceu? Desarmou a operação e você está com um ativo na mão a R$8,50 com 15% de prejuízo. O ativo pode continuar caindo, você pode decidir vendê-lo, ou então pode decidir utilizar aquela primeira estratégia que a gente falou, vendendo uma opção de compra ao preço de strike de R$10, por exemplo. Se chegar a R$10, você vai ser obrigado a vender. Mas tudo bem, você vai vender sem prejuízo nenhum, porque você entrou nessa operação a R$10. E lembra, se você vendeu a opção de compra, você teve o prêmio da opção, você vendeu por algum dinheiro. Esse dinheiro, se você foi obrigado a vender a 10, algo que te custou 10 no início, esse dinheiro que você recebeu na venda da opção, se por um acaso 10 stop, é lucro, você saiu da operação com lucro. Ah, e se 10 stop, se chegar em 8,50, eu vendi a opção de compra, mas não chegou a R$10. Nesse caso, você só colocou o prêmio da venda da opção no bolso e não foi obrigado a fazer nada. Ok, no mês seguinte eu posso fazer de novo a mesma estratégia. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E todos os meses eu posso embolsar prêmio da venda da opção. Porque afinal eu estou vendendo alguma coisa, eu estou recebendo recurso financeiro para isso. Pode chegar um ponto, e é até natural que chegue um ponto, que eu recebi de prêmio das opções mais dinheiro do que eu paguei para comprar o próprio ativo objeto. Nesse momento, qual é o meu preço médio? O meu preço médio é 0 ou até menor do que 0. Ou seja, daqui para frente eu não tenho mais risco nenhum.
porque se a empresa for à falência, se o valor daquele ativo, daquela ação for igual a zero, eu não saí dele com prejuízo nenhum, porque o meu preço médio já era zero, ou até menor do que zero, porque eu fiz essa operação sucessivas vezes e fui embolsando prêmio atrás de prêmio. Mas isso, lembra sempre que somente se atingir a barreira de baixa, porque é só nessa condição que eu tenho o ativo na minha mão. 8,50 era a barreira de baixa. O que acontece se no vencimento o ativo chegar a 8,51? 1 centavo acima da barreira de baixa. Bom, ele não caiu 15%, ele caiu 14,9%. E se caiu 14,9% e não caiu 15%, eu vou sair da operação com 10% de ganho. E se o ativo chegar no vencimento da operação Rubi ao preço de R$ 9,00? Ora, o ativo saiu de 10 para R$ 9,00. Ele caiu 10%. Tudo bem, ele caiu 10% significa que ele não caiu 15%. Significa que ele só caiu 10%. Resultado, sair da operação com 10% de ganho. E se no vencimento da operação Rubi, Itaúsa tiver a R$ 10,00? Ok, ele ficou no 0 a 0. Eu entrei na operação com Itaúsa a R$ 10,00. Ele chegou no vencimento com Itaúsa a R$ 10,00, 0 a 0, mas eu ganhei o cupom de 10%. Por quê? Porque não caiu 15%. E se Itaúsa chegar no vencimento a R$ 11,00? Ok, o papel valorizou de 10 para R$ 11,00, 10%. Eu saí da operação com o meu cupom de 10%. E se Itaúsa chegar a R$ 11,50 no vencimento? Ok, ela valorizou 15% e eu saí da operação apenas, entre aspas, com 10%. Ora, mas aí eu poderia ter tido um retorno maior se eu tivesse comprado o ativo. Verdade, mas se você tivesse meramente comprado o ativo sem essa proteção, você não teria a proteção de queda até 14,99%. Vamos lembrar que no primeiro cenário desarmou porque bateu 8,50. Mas no segundo cenário, a gente teve uma situação de que Itaúsa chegou no vencimento a 8,51. O ativo caiu 14,9% e você saiu dela com 10% de lucro, simplesmente porque não caiu 15%. O preço que você tem que pagar para ter uma proteção de 15% de queda é justamente limitar os seus ganhos a 10%, que parece para muita gente muito razoável, porque afinal de contas eu saí com 10% de lucro de uma operação que pode ter 2, 3 meses. De alguma forma é um ganho mensal bastante alto se tratando de 10% em 2 ou 3 meses. Bom, é isso, pessoal, tudo isso para esclarecer algumas estratégias que permitem com que a gente opere em renda variável, exposto ao ganho potencial da renda variável e limitando em muito o risco operacional que pode ter por operar em bolsa de valores com qualquer uma dessas 3 estratégias. Existem muitas outras, cabe até deixar a ressalva, vai aparecer aqui em algum lugar, a edição vai providenciar isso, o meu telefone de contato. Qualquer um que tenha escutado esse áudio e quiser me procurar, fica à vontade, vocês podem marcar uma hora na minha agenda, é só me ligar ou me mandar mensagem no WhatsApp, o número é DDD 11 975050440. Mais uma vez, fiquem à vontade, a gente pode conversar mais especificamente sobre o momento de vida de cada um de vocês. O que eu espero ter deixado claro é que o mercado de derivativos oferece uma possibilidade estratégica de a gente se expor ao ganho potencial da renda variável, tendo toda a proteção necessária para que cada um se sinta mais confortável e tome as decisões que parecem mais aderente ao perfil de cada um. Uma ressalva importante, ao assessor de investimentos não cabe fazer nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo financeiro. O que cabe a nós é fornecer a melhor informação possível para que os investidores tomem por si as suas melhores decisões. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz, pela pergunta muito relevante. Que essas respostas cheguem ao público de uma forma geral. E eu espero ter ajudado com a melhor informação para que as melhores decisões possam ser tomadas e que os investidores tenham os melhores resultados, para que assim eles consigam atingir os seus objetivos financeiros com maior tranquilidade
e facilidade. Lembrando que além da facilidade existe um fator ainda mais importante, que é justamente a tranquilidade, que é não precisar ficar preocupado com grandes flutuações de mercado. Você tem uma estratégia, e se você tem uma estratégia, você sabe exatamente o que você vai fazer em cada cenário e pode dormir tranquilo, que você conhece todos os riscos inerentes ao que você está fazendo. Mas é importante até conversar com o seu assessor de investimentos para que esses riscos fiquem ainda mais claros na sua cabeça, para que você conheça o que você está fazendo com ainda mais clareza, para poder ficar 100% consciente de tudo que está acontecendo. Afinal de contas, a gente está lidando com o dinheiro que muita gente levou a vida inteira de trabalho para conquistar. A gente precisa ter muita responsabilidade, e você, investidor, muito conhecimento daquilo que você está fazendo. Mais uma vez, para quem quiser, meu telefone apareceu aqui embaixo, DDD 11 97505 0440. Espero vocês, obrigado!